amados? Amém. Shalom a todos. Hoje o pastor Cris não está aqui, mas ele mandou um abraço para cada um de vocês. Diz que já está com saudade de vocês, que está com saudade da nossa casa. E me incumbiu de trazer a palavra hoje, amém? Quero dar graça e paz também para os irmãos da internet, que nos acompanham fielmente, que acompanham todos os cultos. Que Deus te abençoe e te dê paz, amém? E nessa noite eu quero falar sobre mesas. As mesas que o Senhor estabelece na nossa vida. A mesa fala muito de intimidade e comunhão. E Deus nos chama para algumas mesas específicas. Tem mesas que o Senhor dispõe para nós sentarmos. E tem mesas que o Senhor nos chama para nos levantarmos. Tem mesas que o Senhor põe para nós nos assentarmos, para nós nos saciarmos. Mas tem mesas que o Senhor diz, está na hora de você se levantar. Está na hora de você se retirar. Está na hora de você abrir mão desse lugar. Amém? Tem mesas que Deus nos coloca, mas tem mesas que Deus também nos tira. E se tem algo que faz diferença na nossa vida, são as mesas em que nós sentamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos. Isso determina quem nós somos, porque o meio que a gente vive influencia quem a gente é. Então, se você tem sentado em mesas que o Senhor não te chamou para sentar, que você se levante, que você desperte nessa noite e entenda, esse lugar não é para mim, essa mesa não é para mim. Quem para vocês na Bíblia é uma referência absurda de sabedoria? Salomão, em toda a sua glória. E na palavra diz que ele foi corrompido pelas mulheres que o rodeavam. Então, se você está rodeado de pessoas que não falam a mesma linguagem que você, se você está rodeado de pessoas que não comunham da mesma fé que você, se você está rodeado de pessoas que não falam a mesma linguagem que você, pode ter certeza que isso vai te influenciar. Com certeza isso vai te influenciar. Então eu quero te alertar nessa noite para você ter cuidado com as alianças que você faz. Para você ter cuidado com os relacionamentos que você tem. Para você ter cuidado com as amizades que você tem. Até com as sociedades que você faz. Que em nome de Jesus o Senhor traga clareza ao seu coração hoje. E que você desperte para o tempo que o Senhor está te chamando e para a mesa que o Senhor está pondo para você. Alianças erradas nos roubam do propósito. Alianças erradas nos roubam do propósito. E isso com certeza não é o que Deus tem para nós. Às vezes a gente se relaciona com alguém na intenção de ajudar a pessoa. Mas a gente acaba que sai desse relacionamento precisando de ajuda. Às vezes a gente se assenta com pessoas na intenção de ajudar essas pessoas. Mas acaba que no final quem precisa de ajuda somos nós. Porque tem pessoas que minam a nossa fé. Tem pessoas que tiram tudo que tem de bom em nós. E no final somos nós quem precisamos de ajuda. E tem vezes que o Senhor nos chama para levantarmos da mesa. Tem vezes que o Senhor quer trocar as mesas. Tem vezes que o Senhor quer nos alertar das mesas que nós estamos sentando. Em 2021, nós participamos de um congresso. E nesse congresso nós recebemos uma palavra muito pontual de Deus. Foi assim, acho que a palavra mais clara que nós já tínhamos recebido até então, sobre a igreja num todo. Deus disse assim, que haviam pessoas aqui dentro, que não foi Ele que estabeleceu, e Ele tiraria com as mãos. Na hora a gente ficou assim, duro na cadeira, né? Nem mexia.
Nem podia olhar para o lado. E, gente, não foi mês. O povo, ó... Não deu nem tempo da gente pensar assim, nós vamos fazer de tal forma. Não, Deus disse que Ele ia tirar e Ele tirou. Deus disse que não eram pessoas para a gente se relacionar, Ele mesmo tirou. Tem vezes que o Senhor faz assim, mas tem vezes que o Senhor nos alerta. Essa mesa não é para você se sentar. É nessa mesa que eu quero que você sente. Depois que esse pessoal saiu, a gente sentiu uma mudança absurda. Como família, como igreja, a atmosfera da igreja mudou. Então, quando você estiver em uma mesa que o Senhor não te chamou, em um lugar que Deus não te colocou, se levante. Amém? Existem momentos na nossa vida que são pontuais. E como pastora dessa igreja, eu quero te alertar nessa noite que dentro da igreja também tem roda dos escarnecedores. Às vezes a gente pensa assim, a roda dos escarnecedores é só lá fora. Não. Tem gente aqui dentro que zomba, tem gente aqui dentro que é maledicente, tem gente aqui dentro que gosta de contaminar um outro. E é bom isso? Não. É uma tristeza para o corpo de Cristo. Mas a igreja é formada de pessoas que têm dificuldades. A igreja é formada de pessoas que têm deformidades. Então, se por acaso você se assentar numa mesa dessa, você se lembra que eu te alertei. Esse lugar não é o meu. Essa mesa não é a minha. Amém? As pessoas estão constantemente lançando sementes em nós. E a gente, como uma terra boa, faz o quê? Frutifica. Então, cuidado com as sementes que as pessoas têm lançado no seu coração, para que isso não cresça e vire uma árvore que dê frutos. Porque bom ou ruim, dá. Amém? Tem mesas que são preparadas pelo Senhor. Tem banquetes que são preparados pelo Senhor. Mas tem banquetes que nós mesmos preparamos para o nosso eu. E eu quero te perguntar nessa noite, do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Deus falou comigo de 5 mesas e eu quero compartilhar com vocês. A primeira mesa é a mesa da renúncia. É uma mesa que nos confere autoridade e decisão. Abra sua Bíblia comigo lá em Daniel. Demorei, né, gente? O pastor Cris já fala logo. Daniel 1:8. Bababá. Hoje ele está converseiro, gente. Daniel 1:8 diz assim: quem aí está com calor? Minha mãe mandou um recado. Ela disse assim, que se aqui na igreja está quente, imagina no inferno como que não vai ser. Daniel 1:8 diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer dos alimentos, a fim de não se contaminar. Amém? Eu quero te dizer nessa noite que a vida com Deus é uma renúncia. Quem aí já renunciou a alguma coisa depois que se converteu? Credo, gente, vocês estão renunciando pouco, é para renunciar mais. Quem aí já renunciou a alguma coisa depois que se converteu? E depois que a gente se converte, a gente continua a renunciar.
Às vezes o Senhor nos chama para renunciar a algumas amizades. Às vezes o Senhor nos chama para renunciar a alguns convites. Às vezes o Senhor nos chama para renunciar a diversas situações. O Cris está mandando 1000 recados aqui, gente. É por isso que eu tô, fica chegando mensagem. Avisa que o ar tá não sei o quê. Avisa, não, já avisei, né? Vocês entenderam, né, gente? Trocou o poste, colocou um transformador e parou de funcionar tudo. Ele falou assim: glória a Deus que trocou o transformador, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus vai ser, né? Mas ainda não foi. Amém. A mesa da renúncia. Todo homem e toda mulher que caminha com Deus vai ter um porém na vida deles. Daniel teve um porém. Ele decidiu não se alimentar dos manjares do rei. Daniel decidiu não se alimentar dos manjares do rei. E esse porém define os lugares onde você precisa estar e os lugares que você precisa renunciar. Daniel poderia ter comido dos manjares? Poderia. Mas ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Que você decida nessa noite não se contaminar com os manjares que são postos à sua frente, com os manjares que são postos na sua disposição. Que você decida não se contaminar. Que você decida não se contaminar. E a decisão é um lugar que ninguém tira de nós. Às vezes a gente decide assim: amanhã eu vou para a academia. Nunca vai. Às vezes você fala assim: amanhã eu vou começar uma dieta. Amanhã é o dia oficial. A Clarice é a única pessoa, gente, eu vou dar um testemunho. O testemunho dela. Esses dias eu falei: Clarice, vamos comer um lanche. Não, pastora, não, eu tô aqui, firme. Eu fiquei assim: não acredito. Quem nega um lanche? Não vou. Eu falei: glória a Deus. Não sou eu que vou te tentar, né? Não foi. Obrigada, Marcinho. A empolgação dura no máximo 2 dias. Mas quando você decide algo em Deus, você permanece. E Daniel decidiu e permaneceu. E isso trouxe para ele o quê? A autoridade. Isso trouxe para ele a autoridade. E às vezes, renunciar a algo que não custa para nós é muito fácil, né? Você falar assim: eu renuncio a ir na academia. Não gosta? O que vai te custar? Agora fala para renunciar à comida. Custa. Às vezes a gente é até meio sem vergonha, porque a gente não renuncia nem no dia de jejuar. A igreja tem perecido tanto porque não ora e não jejua. A gente não consegue renunciar à nossa própria vontade. A gente não consegue quebrantar a nossa carne. Tudo que se trata de renúncia dói em nós fazer. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de recusar banquetes que as pessoas servem para nos assentarmos à mesa com o rei. Todos os dias nós temos a oportunidade de recusar os manjares que são colocados à nossa disposição para nos assentarmos à mesa com o rei. Muita gente no lugar de Daniel ia pensar assim: meu Deus, o rei quer me servir, é o meu momento, é Deus me honrando, aleluia. Não foi Deus honrando. E Daniel discerniu na hora: essa mesa vai me roubar do meu propósito. Essa mesa vai me roubar do meu propósito. As renúncias são forjadas por situações que fazem nos abrir mão de coisas que nós gostamos e de coisas que nós não gostamos. No lugar da renúncia, você tem a autoridade para viver o que Deus tem para você.
Se tem te custado muito, lembre-se que esse lugar vai te gerar autoridade. Se tem te doído muito, lembre-se que esse lugar vai te conceder autoridade. Se você tem sofrido pelas renúncias que você tem feito, lembre-se, esse lugar vai te dar autoridade. Se tem te doído muito, você está forjando em Deus autoridade sobre isso. Amém? Lá em Daniel 1,15, diz assim: passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez de comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E aqui eu quero abrir um parênteses. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum, porque eles foram como? Foram na onda de alguém. Mas sabe o que Deus concedeu a Daniel? Capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Porque ele se atentou à voz de Deus. Ele ouviu o que Deus disse a ele. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei consultava sobre alguma questão que existia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Quando você se assenta na mesa da renúncia, às vezes parece que você está perdendo, não parece? Quando você começa a renunciar a algo, quando você deixa de fazer algo que você gosta, não parece que você está perdendo? Para Daniel, parecia que ele estava perdendo também. Ele estava dispensando manjares. Parece que os outros estão desfrutando enquanto você está lá sentado. Parece que os outros estão lá se alegrando enquanto você está lá, para baixo. Pode até parecer que você está perdendo, mas no final você é diferente dos demais. No final você tem uma unção especial que Deus concedeu a você. No final você tem uma unção especial que Deus entregou especialmente para você. Aleluia. Sobre você tem algo especial. E Deus está falando com você nessa noite que as promessas que Ele fez para você, Ele ainda vai cumprir. Se em algum momento Ele já te convidou para renunciar a algo, agora é a sua hora de se posicionar e dizer: eu renuncio. Porque as promessas que o meu Deus tem para mim são maiores que as minhas. A vontade que Deus tem para mim é maior que a minha. A unção, o poder, a palavra, o propósito que Deus tem para mim é maior que o meu. É Ele quem está dizendo: renuncia. A mesa da renúncia é capaz de dar a você 10 vezes mais graça. É capaz de dar a você 10 vezes mais favor de Deus. É capaz de dar a você 10 vezes mais poder de Deus. 10 vezes mais unção de Deus. E às vezes você está se sentindo assim, 10 vezes mais fraco. Você está se sentindo 10 vezes mais incapaz. Você está se sentindo muito menos que todos. Porque você não sentou na mesa da renúncia. E nessa noite o Senhor te convida a renunciar à sua vontade, amém? Todo mundo sabe aqui que nós já renunciamos muito. E são as nossas renúncias que nos conferem autoridade para estar aqui hoje. São as nossas renúncias que nos conferem autoridade para viver o que nós temos vivido. É muito... E não é que a gente está vivendo assim... Mas nós temos vivido o que Deus quer que a gente viva. Nós abrimos mão do nosso querer para viver a vontade de Deus para nós. Nós abrimos mão da nossa vontade para viver a vontade de Deus para nós. E a segunda mesa que eu quero falar com vocês é a mesa da restauração. É a mesa que mostra a bondade de Deus por nós. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel 9,
no versículo 7. Diz assim: não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar a bondade a você por causa de seu pai Jonatas. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é o seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que vale menos que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto do seu senhor tudo o que pertence a Saul e a sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a causa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa do rei, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete era filho de Jonatas. E quando ele era criança, a serva que foi designada para cuidar dele deixou ele cair e ele ficou aleijado. Muitas vezes as pessoas que são responsáveis por cuidar de nós, tanto espiritualmente como fisicamente, nos deixam cair. Às vezes você passou por alguma igreja, por algum lugar onde você caiu espiritualmente da mão e da responsabilidade de alguém. Às vezes você passou por algum lugar que a pessoa que foi chamada para cuidar de você te deixou, te machucou, te feriu, te deixou aleijado. Mas o Senhor nessa noite quer restabelecer e te devolver tudo o que foi roubado de você até hoje. Nessa noite o Senhor quer trazer de volta ao seu coração tudo que foi tirado de você. E você tinha esse sentimento de: isso era meu, isso me pertencia. Foi o Senhor quem me deu e foi roubado de mim. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: ei, existe uma mesa que eu quero que você sente. Existe algo que eu quero te devolver. Existe algo que eu quero entregar especialmente para você hoje. Amém? Deus vai te devolver nessa noite tudo aquilo que era seu. E às vezes você não se sente digno, como Mefibosete também não achava que ele era. Ele achava que ele valia menos que um cão morto. As circunstâncias o cegaram. E às vezes as circunstâncias do nosso dia a dia têm nos cegado. Às vezes as dores que nós passamos no dia a dia têm nos cegado. Às vezes o sofrimento que a gente passou no dia a dia tem nos cegado. E essa geração que a gente está vivendo hoje é uma geração de pessoas que têm vivido cegamente. Cegamente. E eu quero trazer um alerta especial para você que é homem. Você que é homem diz assim: amém. Mais forte, que vocês é homem. Você que é homem diz amém. Tem muitos homens hoje em dia que não sabem mais ser homem. Tem muitos homens hoje em dia que não sabem mais ser homem. E às vezes não é por eles mesmos. Às vezes são as circunstâncias da vida. Às vezes eles tiveram uma infância muito sofrida. As decisões dos pais não foram assertivas. E isso trouxe uma carga para eles hoje. E eu quero te alertar para que Deus te posicione nesse lugar novamente. Para que você receba de Deus novamente esse seu lugar de origem. Amém? Amémzão de novo. Os homens deixaram de ser proativos. Às vezes a mulher fala assim: amor, a lâmpada queimou. Ah, vou chamar alguém para arrumar. Ai, Jesus. E nunca chama. Se ainda ele falasse que ia chamar e chama, era uma bênção, né, irmãs? Mas ele não chama. Ele não chama a responsabilidade para ele mais. Ele não fala: esse lugar é meu, essa responsabilidade é minha, sou eu que vou fazer.
Mas aqui não, né, gente? Todos os homens aqui são, ó, vou trocar a lâmpada, troquei. Nem deixou a esposa ver que a lâmpada estava apagada. Amém? Oh, glória. Às vezes o marido vai chorar para a esposa e a esposa já se levanta igual uma Jezabel, louca para resolver tudo. E eu tenho uma palavra para você também, mulher. Não se intrometa naquilo que não é seu lugar. Não ocupe um lugar que não é seu. Às vezes você está cansada, às vezes você está fadigada, às vezes você está exausta, porque você está carregando um peso que não é seu. Você está querendo pegar nas suas mãos uma responsabilidade que não é sua. Deixa o homem ser homem e seja você mulher. Amém? Agora, como pais, eu quero falar com vocês também. Às vezes, se alguém aqui entre nós já perdeu um pai, uma mãe, sabe o quanto isso é dolorido. Mas eu acho que não tem nada pior do que você ser órfão de um pai vivo. Não tem nada que dói mais do que você ser órfão de um pai vivo. Não tem nada que fere mais do que você ser órfão de um pai vivo. Então, se você tem passado dias sem dar atenção para os seus filhos, sem ter tempo de qualidade para os seus filhos, saiba que você, pai, é esse lugar de segurança que a sua família tem. Saiba que você, pai, é esse lugar de confiança que a sua família tem. Amém? Esse lugar não pode ser ocupado por outra pessoa, só por você. Amém? Às vezes alguns homens pensam assim: ah, mas eu não falo muito, não faço nada porque eu sou tímido. Não. Deus não criou nenhum homem tímido, irmão. Nem homem, nem mulher, nem ninguém. Às vezes você só foi muito podado, muito cortado. Mas Deus vai te dar a voz nessa noite, amém? Deus vai te dar um ânimo novo, vai te sacudir, vai te chacoalhar. Porque essa mesa da bondade é a mesa da devolução. Amém? É a mesa onde Deus vai devolver tudo que foi roubado de você. Tudo que foi tirado de você. Tudo que era seu e você perdeu acesso. Nessa noite o Senhor vai te dar ousadia. Nessa noite o Senhor vai te dar coragem. Nessa noite o Senhor vai te dar intrepidez para você viver o seu chamado e o seu propósito como Deus diz que você tem que viver. Amém? E você, mãe, seja livre do vício da reclamação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não tem nada que consome mais a vida das mulheres do que reclamar. Que você seja livre desse espírito de murmuração, desse espírito de tristeza. Acorde o seu dia agradecendo, louvando a Deus, exaltando o nome dEle, para você não contaminar o ambiente da sua casa com o seu blá 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 blá. Fique igual a José. Blá, 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 blá. Amém? Vamos sentar todo mundo na mesa da restauração. O Senhor é quem te convida à mesa. O Senhor é quem te convida à mesa. E é só na mesa do Rei que nós somos reposicionados a lugares que foram arrancados de nós. É só na mesa do Rei que nós somos reposicionados aos lugares que foram arrancados de nós. Aquela mesa que o rei estava sentado era de Mefibosete. E a mesa que o Senhor te convida nessa noite é sua também. Amém? A terceira mesa é a mesa da estratégia, aberta nos dias difíceis. Está lá em Esther 5, versículo 1. Diz assim: no terceiro dia do jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio em frente ao salão do rei.
O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e estendeu-lhe o cetro de ouro. Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que deseja, rainha Ester? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu o atenderei, mesmo que peça a metade do reino. Ester respondeu, se lhe parecer bem, venha hoje com Ramã a um banquete que preparei para o rei. O rei se voltou para os seus servos e disse, diga a Ramã que venha depressa para um banquete, como Ester pediu. Só um homem e uma mulher de Deus, posicionados, convictos do que Deus os chamou para ser, consegue estabelecer uma mesa em meio a uma guerra. Só um homem e uma mulher de Deus conseguem estabelecer mesas em meio a uma guerra. E eu quero te dizer que nas guerras que você tem passado, se você jejuar e orar, como Ester fez com o povo dela, já é meio caminho andado. Você jejuando e orando, parece que é tão pouco, né? Mas não. Realmente não é. Você jejuar e orar lhe confere autoridade para posicionar mesas em tempos de guerra. Deus deu estratégias para Ester naquela mesa que desarmaram uma guerra. Deus deu estratégias para ela que livraram o povo dela de ser morto. Talvez você está passando por alguma guerra na sua casa. Talvez você está passando por alguma guerra no seu casamento. Talvez está passando por guerra nos seus filhos, nos seus relacionamentos, na sua família. E sabe quem é capaz de desarmar essas guerras? O seu Deus. Em todas as guerras que você tem passado, em todas as situações que você tem travadas, o Senhor é capaz de te dar o livramento. O Senhor é capaz de te dar o livramento. A mesa nos dias difíceis é a mesa onde a gente só precisa do favor do Rei. A mesa dos dias difíceis é a mesa onde a gente só precisa do favor do Rei. Às vezes a gente busca muito nas pessoas. Nossa, mas se o fulano me ajudar. Não, você não precisa da ajuda do fulano, você precisa do favor do Rei. Nossa, se alguém fizesse para mim. Não, você não precisa que ninguém faça por você, você precisa do favor do Rei. Que você não queira entrar pelas portas que os homens abrem. Que você queira entrar somente pelas portas que o Senhor abriu para você. Que você entre somente pelas portas que o Senhor abriu para você. Que você entre somente nas portas que o Senhor abriu para você. Porque as portas que Ele abre, ninguém fecha. Às vezes Ester poderia ter dito, eu quero a metade do reino. Mas não, ela sabia por que ela estava ali. Ela sabia qual era o propósito que ela tinha. E que você nessa noite diga, não, eu não quero a metade do reino, eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Senhor. Eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Senhor. Em momentos de guerra você vai ser tentado a fugir do seu propósito, mas que você não se esqueça, você está nessa terra hoje para cumprir a vontade do seu Senhor. Você está nesse tempo para cumprir a vontade do seu Senhor. Você foi estabelecido nessa cidade para cumprir a vontade do seu Senhor. Amém? Que você não viva mais como um louco. Que você saiba para que você nasceu, para o que você foi chamado, o que você veio fazer, qual é o seu propósito. Você é capaz, junto com Deus, com as suas orações, com as mesas certas, de desarmar guerras. Amém? A quarta mesa é a mesa da revelação. Aleluia. Essa mesa é a mesa que Deus põe para nós, para nos mostrar quem Ele é. É a mesa que Deus põe para nós, para nos mostrar quem Ele é, para revelar quem Ele é. Essa mesa é sempre estabelecida e aberta quando nós estamos nos sentindo frustrados.
Tem alguém se sentindo frustrado hoje? O Senhor tem essa mesa para você. O Senhor põe essa mesa para você nessa noite. Quando você recebe uma palavra de Deus, mas entende a sua maneira, é muito fácil você se frustrar. Porque às vezes a gente recebe um direcionamento de Deus, mas a gente vai e pensa assim: Deus falou que Ele vai me dar uma igreja. Então, vai ser uma igrejona. Já vou começar uma igreja grande. Não, você não pensa assim: vai tudo ocorrer como Deus quer que seja. Vai tudo ocorrer à maneira de Deus. Você desenha da sua maneira e quando você vê que não é como você imaginou, você se frustra. Você pensa assim: Deus falou que vai me usar muito. Mas Ele vai me usar lá dentro do meu quarto, de joelho, intercedendo pela vida do meu irmão. Não, Deus. Não é assim não que eu quero. Quantas vezes a gente idealiza as coisas do nosso jeito e a maneira de Deus é muito diferente do que a gente imaginou. Quantas vezes nós passamos por situações onde a gente pensou vai ser assim e foi extremamente diferente do que a gente sonhou, do que a gente pensou. Dê autorização para Deus fazer do jeito dele. Repete comigo: Deus, eu te autorizo a fazer da sua maneira os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos para minha vida, para minha casa, para minha família, não do jeito que eu sonhei, mas da sua maneira. Os discípulos também se frustraram. Vamos ler lá em Lucas 24, no versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, respondeu eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram a seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram os anjos que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas eles não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não perceberam que era necessário que Cristo sofresse essas coisas para entrar em sua glória? Então Jesus conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando as Escrituras o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se Jesus de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já está tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou.
Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram uns aos outros: não ardiam em nosso coração que ele falava conosco no caminho e nos explicava sobre as Escrituras? E na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os discípulos e os outros que estavam reunidos. É verdade, o Senhor ressuscitou. Ele apareceu para Pedro. Emaús é um lugar de conselho. Não é nas movimentações muito grandes, não é no nosso muito querer, não são nos grandes congressos, não são nas grandes conferências, não são em retiros onde nós reconhecemos e teremos a revelação de quem Deus é. É no partir do pão. Quando estiver só você e Ele, que você vai ter revelação de quem o seu Deus é para você, de quem Deus é para você. É só no partir do pão que nós reconhecemos quem Ele é. Jesus foi com eles até o fim do caminho e eles não o reconheceram. Mas quando Jesus partiu o pão, eles enxergaram: esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Em todo o caminho de Jerusalém, que significa um lugar de conquista e restauração, até Emaús, Jesus estava com eles, mas foi só no partir do pão que eles reconheceram que Ele era Jesus. Foi só no partir do pão que eles reconheceram que quem caminhou com eles foi Jesus. Amém? Eu quero te dizer nessa noite que você tem todos os dias a oportunidade de sentar à mesa com o Rei e de ter a revelação de quem Ele é, quando Ele partiu o pão para você. Às vezes, a gente pega a Bíblia na maior das boas intenções e parece que a gente não entende nada do que a Bíblia diz. Quem já passou por isso? Parece assim, você está lendo, nada faz sentido. Quando você se assentar à mesa, fala assim: Pai, parte o seu pão comigo. Eu quero entender mais sobre quem você é para mim, quem você é em mim, quem você foi, quem você será. Eu quero entender tudo, em todas as áreas da minha vida. Quando você pedir para Deus partir o pão com você, com certeza a palavra dele vai ser muito mais clara do que já é, amém? E a última mesa, mas não menos importante, é essa mesa diária, que discipula e ensina. Diária é de todo dia, tá, gente? Não é diária, é diária. Essa mesa transforma a nossa vida. Abre a sua Bíblia lá em João 12, versículo 1. Até minha água esquentou. João, versículo 12, diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito com essência de óleo aromático. Ungiu com ele os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Essa é a mesa que Deus coloca na nossa frente, que nos discipula e nos ensina. Todos nós precisamos aprender e a ser discipulado por Jesus. Nós temos que aprender com Ele a sermos mansos e humildes de coração. Nós temos que aprender com Ele a ser leve. Nós temos que aprender com Ele a sermos a imagem e a semelhança de Cristo, amém? Eu quero te alertar nessa noite para o que você tem consumido, quem você tem seguido nas redes sociais, o que você tem feito, porque nós somos seguidores de Cristo. Isso quer dizer que a gente não vai seguir mais ninguém? Não, mas que Ele é o nosso modelo, que Ele é a pessoa quem nos direciona, que Ele é a pessoa quem nos ensina, que Ele é a pessoa quem tem que nos inspirar. Amém? Se coloque de pé nessa noite.
Deus vai abrir uma mesa para você que tem um Lázaro, que é quem ressuscitou dos mortos. Uma mesa que te mostra os lugares na sua vida em que Jesus ressuscitou algo. É uma mesa que mostra os lugares na sua vida que estavam mortos. E Deus disse, há vida aí. São os lugares na sua vida onde você vai olhar e você pensa assim, não dá mais, eu não consigo mais. Jesus ressuscitou. Amém? Nessa mesa também vai ter Marta, reposicionada, com os serviços, os dons e os talentos que Jesus te chamou para ter, para ser, para fazer. Às vezes você já passou por frustrações e você pensa assim, eu não presto mais para servir em lugar nenhum, em área nenhuma, em nada. Nessa noite Deus te reposiciona. Nessa noite Deus te reposiciona ao lugar que Ele te chamou. Às vezes você passou por alguma frustração e pensou assim, eu nunca mais vou servir em lugar nenhum. Não, o Senhor te chamou reposicionado nessa noite. O Senhor te chamou reposicionada nessa noite para viver o que Ele quer que você viva, amém? E por último, mas não menos importante também, uma mesa como a de Maria, com uma adoração extravagante, de todo o coração. Ela derramou todo o óleo, todo o perfume, tudo que ela tinha de melhor e entregou ao Deus dela. Essa mesa é a mesa que nos discipula, amém? Essa mesa pode ser a sua mesa no seu café da manhã. Essa mesa pode ser o tempo que você decide se assentar com Deus para passar com Ele. Independente de onde você esteja, que você dedique tempo ao seu Deus. Que você dedique tempo passando com Ele. Que você dedique tempo a conhecer Ele. Que nessa noite você diga, Senhor, me faça reconhecer os Lázaros, os lugares onde bastou o Senhor tirar uma pedra para que fosse ressuscitado na minha vida. Me faz reconhecer, Senhor Jesus, as Martas que estão na minha vida, Pai. Os lugares onde o Senhor me reposicionou, Pai. E me dê alegria no servir, Pai. Me dê alegria, Senhor Jesus, na comunhão, Pai. Me dê alegria, Senhor Jesus, nos lugares onde o Senhor me chamou para ser, Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Deus toque no seu coração nessa noite e te faça se reconhecer como também Maria, que entrega o que você tem de melhor ao seu Deus, que entrega essa adoração extravagante a Ele, que entregue o seu melhor louvor, que entregue a sua melhor oferta, que entregue o seu melhor de todo o seu coração ao seu Deus. Que você não se perca no muito falar, mas que você se lembre que há um Deus que te chamou, que você se lembre que há um Deus que te estabeleceu, que você se lembre que há um Deus que é por você, que você se lembre que há um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu, infinitamente mais do que você pensou. Que você não se perca na multidão dos conselhos, mas que você ouça a voz do seu Deus. Que você não se perca na multidão do falar, mas que você saiba que Deus está aqui nessa noite e Ele te convida para se assentar à mesa com Ele. Deus está aqui nessa noite e Ele te convida para se assentar à mesa com Ele. Essas 3 mesas estabelecem um elo perfeito do Senhor em nós. E que nessa noite o Senhor estabeleça mesas em sua vida que te impulsionem a viver o que Ele te chamou para viver. Que você reconheça nessa noite quais são as mesas que você precisa se levantar, quais são as mesas que você precisa se retirar e quais são as mesas que o Senhor tem te chamado para sentar com Ele, quais são as mesas que o Senhor tem posto para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida, para você viver o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu oro, Espírito Santo, repreendendo toda voz que não seja a sua no ouvido do seu povo, Senhor. Eu oro repreendendo tudo que não vem de Ti, Pai, sobre a vida deles, Espírito Santo, e declaro o seu povo livre, Pai, livre para viver e se assentar nas mesas que o Senhor chamou para eles se assentarem, Espírito Santo. Que em nome de Jesus, Pai, seja, Senhor Jesus, um tempo novo na vida do seu povo, onde eles viverão aquilo que o Senhor quer que eles vivam, em nome de Jesus, Pai. Santo dos santos, em outro lugar.
não sabe Adora o seu Deus nessa noite. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, oh, oh. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga, levanta sua voz. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga isso novamente. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, oh, oh. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu declaro na sua vida nessa noite que as mesas que o Senhor estabeleceu não serão arrancadas de você. Eu declaro na sua vida nessa noite que as mesas que o Senhor te convidar para retirar, você vai ser humilde a se levantar delas para fazer a vontade do seu Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Junta com a sua família agora para nós orarmos e agradecermos a Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem lugares que Deus estabeleceu para você.
Tem lugares que Deus estabeleceu para você. E você sabe que é com você que Deus está falando. Tem lugares de onde você foi tirado que vai ser restituído em nome de Jesus. Esse lugar é seu. Esse lugar é seu. Aleluia. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Nós te agradecemos por esta palavra. Nós te agradecemos por esse culto, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor se fez presente nesse lugar, Pai. E nós clamamos nessa noite que o Senhor abençoe essa semana, Pai. Que o Senhor abençoe os negócios dos teus filhos, Pai. Que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos, Espírito Santo. Que eles vivam uma semana de boas notícias, Pai. Que eles vivam uma semana de novidades maravilhosas, Senhor Jesus. Que eles sejam surpreendidos pelo teu toque, Senhor Jesus. Pela sua restituição, pela sua restauração, Espírito Santo. Eu declaro, Pai, que nessa semana eles serão surpreendidos pelo novo que o Senhor transbordará na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Que seja uma semana cheia da sua paz, cheia da tua unção, cheia do seu poder, Espírito Santo, em que em cada lugar que os seus filhos vão, Pai, eles sejam tocados pelo seu amor, eles sejam envoltos pela tua presença, Senhor Jesus. Eles sejam usados por ti para fazer a diferença por onde eles passarem, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, Pai, as crianças, Pai, os lares, Pai, em nome de Jesus. Que eles vivam nessa noite, nesta semana, um renovo do Senhor em todas as áreas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vá em paz e que o Senhor te abençoe.